Olá pessoal, questão de número 56 do Exame Classificatório do Instituto Federal do Piauí, classificatório 2019.1. A gente já vai agora para a questão 56, está concluindo já essa disciplina aqui. Então a questão diz o seguinte, pessoal: uma indústria comercializa um certo produto e seu custo de produção em reais é dado pela função C de x igual x ao quadrado mais 45x mais 625, sendo x o número de unidades produzidas. A função receita é dada por R de x igual a 185x. Sabe-se que a função lucro é L de x igual R de x menos C de x. Em que valor de x acontecerá o lucro máximo para essa indústria? Veja bem, pessoal. A gente tem aqui a função custo, certo? Então, o que é a função custo? Essa função ela vai dizer o quanto essa empresa vai gastar para produzir o produto, né? Sendo x aqui a unidade, né? Então, para cada unidade produzida, essa função ela diz quanto a empresa gastou. A gente tem a função receita. O que é a função receita? É quanto essa empresa vai arrecadar na venda desse produto, né? Para cada unidade aqui. E a gente tem a função lucro. Então, o que é o lucro, pessoal? O lucro é o que a empresa conseguiu ganhar, né, de lucro, que é dela mesmo. E esse lucro é dado pela receita menos o custo. O que significa isso? O lucro ele é dado exatamente pela diferença entre o total arrecadado pela empresa, depois que ela fez a venda de todos os produtos, menos o custo que ela gastou para adquirir esses produtos. Então, fazendo essa diferença, a gente obtém aqui um lucro dessa empresa. Então, a questão ela pede em que valor de X, ou seja, quantos produtos essa empresa deve produzir para atingir aqui um lucro máximo, né? Então, em que valor de X acontecerá o lucro máximo para essa indústria, certo? Então, é isso que a gente vai encontrar. Então, veja só. Ela diz que o lucro L de x ela é dado por R de x, que é a receita, menos o custo. Então, a gente tem isso aqui. Mas veja que ele deu aqui quem é a receita, né, e quem é o custo. Portanto, fazendo essas substituições, o lucro é igual à receita, quem é a receita? 185x. Vamos substituir. Menos o custo. Vou colocar aqui entre parênteses. Então, o custo é x ao quadrado mais 45x mais 625. Agora que eu vou fazer o jogo de sinal para eliminarmos aqui o parêntese. Portanto, L de x, que é o lucro, vai ser igual a 185x. Menos por mais dá menos. Menos x ao quadrado. Menos por mais também é menos. Menos 45x. E menos por mais também é menos. Menos 625. Aqui a gente dá para reduzir um pouquinho ainda, né? A gente tem aqui 185x e aqui a gente tem menos 45x. Portanto, vamos fazer aqui essa subtração. E já deixar essa equação, e já deixar essa função organizada. Vamos colocar aqui menos x ao quadrado. 185x menos 45x dá mais 140x menos 625. E a gente obtém a função lucro em função das unidades produzidas.
ok? Então, pessoal, veja bem, aqui é uma função do segundo grau, o coeficiente do termo x ao quadrado ele é negativo, portanto a concavidade da curva da parábola é voltada para baixo, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar um gráfico e vamos entender o que é que a questão está pedindo. Não vou desenhar a curva exatamente dessa função do segundo grau, mas vou desenhar uma função, uma curva qualquer, só para nós analisarmos e saber o que a questão está pedindo. Então aqui a gente tem os valores, né, das coordenadas y, e aqui a gente tem os valores das coordenadas x, certo? Esse y aqui, ele é o L de x, né? É a mesma coisa, L de x, certo? Então veja que o termo do coeficiente A ele é negativo, então a gente vai ter uma curva, certo? Mais ou menos assim, concavidade voltada para baixo. Não sei exatamente onde esse gráfico vai estar no plano cartesiano dessa equação, dessa função aqui. Eu desenhei essa exatamente só para termos aqui uma análise. Então o que é que a questão está pedindo, pessoal? Ele quer um valor de x onde o lucro seja máximo. Então veja que o maior ponto, o lugar mais alto dessa curva, ela se dá nesse ponto, certo? E aqui a gente tem um valor para x. Veja que aqui ela está subindo, está crescendo, crescendo, crescendo até atingir o ponto máximo. A partir daqui ela começa a decrescer, certo? Então a questão ele quer exatamente que o valor de x que torne esse gráfico máximo. Esse ponto máximo é onde a indústria vai ter um lucro máximo, ou seja, um lucro L de x. Então, perceba, pessoal, que o que a gente quer é determinar esse valor de x, certo? E veja o seguinte, que esse ponto nada mais é do que o vértice da parábola, ou seja, o x do vértice, que é o valor de x e o L de x. Ok? Então vocês já sabem como calcular o valor de x. É aplicando aquela fórmulazinha lá do x do vértice, bem conhecida. Então vamos fazer aqui, resolver essa questão. Então o x do vértice, ele é dado por menos b dividido por 2 vezes o valor de A. Então é essa expressão que vamos encontrar a nossa resposta. Então x do vértice é igual a menos b, mas quem é b, né? Veja bem que o coeficiente b é o termo que acompanha o x, portanto 140, por 2 vezes o valor de A. O valor de A aqui, vocês viram que é negativo, né? Que é negativo, portanto, menos 1. Não é? Aqui tem 1, né? Tá, subentendido. X do vértice vai ser igual menos 140 dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos por menos, pessoal, é mais. Portanto, 140 dividido por 2, 70. Então, x do vértice é 70. O que é o x do vértice? É o valor de x que torna essa função aqui máxima, né? É onde a curva muda de sentido, beleza? Então esse x aqui, ó, é 70. E é o que a questão pede, certo? Qual é o valor de x onde acontecerá o lucro máximo? Portanto, alternativa A. Ok, pessoal? Bons estudos, espero vocês aí na resolução da questão 57.